Olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindos. Se vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente querem saber um pouco mais sobre o PSA. Uma das perguntas mais frequentes no consultório é o que é o PSA e se existe alguma forma de baixar o PSA, geralmente com medicações naturais, ou quais são as estratégias que nós podemos usar, alimentação, se existe algum remédio ou comida que pode ajudar nesse processo. Então, primeiro, o que é o PSA? O PSA é uma proteína que é produzida na próstata, portanto só os homens produzem o PSA. Toda vez que a próstata é agredida, o PSA aumenta no sangue e existem várias causas que o PSA pode aumentar. Por exemplo, próstata da hiperplasia, próstata aumentada, infecção urinária, ejaculação, andar de bicicleta e o próprio câncer de próstata. Acontece que quanto maior o PSA, maior o risco de um homem ter câncer de próstata, mas isso não é diagnóstico. A única forma de dar o diagnóstico é através da biópsia de próstata. Então, portanto, a gente não vai sair biopsiando todos os homens que chegam no consultório com PSA aumentado. E uma das perguntas aqui é o que devo fazer para baixar o PSA. Bom, primeiro você tem que descobrir qual é a causa do seu PSA estar aumentado. Se é uma infecção urinária, tratar a infecção. Se você tem a hiperplasia benigna da próstata, usar a medicação ou, em alguns casos, passar por uma cirurgia. O que fazer se o PSA estiver alto? Bom, a primeira coisa é procurar o seu médico urologista. Ele vai fazer uma história, vai conversar com você sobre os seus sintomas, fazer um exame de toque retal e pode ser necessário fazer algum exame de imagem, como ultrassom, ressonância. Se ele achar que você tem um risco alto de ter câncer de próstata, provavelmente ele vai fazer uma biópsia. Mas se ele achar que o problema é benigno, ele vai fazer ou uso de um antibiótico ou medicações que ajudam você a urinar melhor ou diminuir o tamanho da próstata. Por exemplo, a tansulosina, melhora o fluxo urinário, ou a finasterida, que diminui o volume da próstata. Quanto tempo demora o PSA para baixar? Essa é outra pergunta. Bom, geralmente a meia-vida do PSA é de 48 horas. Então, se você fez um PSA e ele está aumentado, você pode repetir um novo PSA a partir de 48 horas. Geralmente o intervalo ideal é entre uma semana e 2 semanas entre uma medida e outra do PSA, caso você suspeite que aquele exame possa estar errado. Qual o resultado do PSA é preocupante? Bom, o PSA acima de 4 é sempre preocupante, tá? Mas em algumas situações o PSA menor que 4 ele também pode ser preocupante. Por exemplo, se você tem um PSA de 3,5, mas a proporção entre o PSA livre e o total é menor que 20%, isso pode ser um sinal de alerta. Se você tem um PSA normal, mas o urologista detectou um nódulo na sua próstata, isso pode ser um sinal de alerta. Então, PSA acima de 4 é preocupante, mas isso não é uma regra que vale para todos os homens. PSA acima de 10, sempre preocupante. E PSA acima de 20 é sempre muito preocupante. Então, esses são os pontos de corte que nós usamos. Bom, o que é bom para desinflamar a próstata? Bom, a próstata pode desinflamar aí basicamente utilizando medicações que diminuem o tamanho dela, como a finasterida, ou mesmo melhoram o fluxo urinário, como a tansulosina. Muitas pessoas me perguntam se tem algum alimento que pode ser usado para diminuir o PSA. No passado, as pessoas usavam muito o licopeno, né? O tomate, alguns estudos aí, inclusive falando dos benefícios do licopeno. Hoje eu vejo muitas pessoas usando a semente de abóbora aí como uma estratégia para melhorar o fluxo urinário. A verdade é que não existe nenhum estudo científico que comprove o benefício dessas sementes, né? Dessas medicações naturais, mas a gente sabe que esses remédios naturais são amplamente utilizados. Na residência de urologia, né, na formação de urologia, nós não aprendemos nenhum princípio ativo, natural, medicinal para diminuir o volume da próstata. Por isso que provavelmente o seu médico não vai recomendar para você medicações naturais. Mas algumas pessoas têm um bom efeito, um bom resultado com essas medicações. Bom, tem muito mais coisa aqui para perguntar, eu vou quebrar esse vídeo em pequenos shorts aí. O que mais aqui de importante? O melhor remédio para diminuir o tamanho da próstata, finasterida e dutasterida. Qual é a fruta boa para a próstata? Geralmente os cítricos são melhor tolerados pelo sistema urinário. O que não fazer antes do PSA? Bom, de dosar o PSA, relação sexual, andar de bicicleta, andar de moto. E se você fez o toque retal, espere 48 horas para dosar o PSA novamente. Câncer de próstata causa dor? Bom, não, câncer de próstata na maioria das vezes não causa dor, mas 10 a 15% dos homens que têm a doença avançada podem ter dor já no diagnóstico, mas não é a regra. Tem muito mais aqui, ó, nossa lista é grande, mas eu vou deixar aqui para um próximo vídeo. Deixe as suas perguntas aqui nesse vídeo, vai ser um prazer interagir com vocês e eu espero poder ter tirado um pouco mais das suas dúvidas a respeito do PSA.
Para quem não me conhece, eu sou Bruno Benigno, médico urologista, oncologista, diretor da clínica UroOnco aqui em São Paulo e sou um dos urologistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Se você quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, acesse www.clinicauroonco.com.br. Vai ser um prazer interagir com você. Até a próxima!